Volodymyr Zelensky discursa no Fórum Económico Mundial de Davos. O presidente ucraniano pede aos aliados mais meios e decisões mais rápidas de apoio contra a Rússia. O ministro do Interior da Ucrânia é uma das 18 vítimas mortais da queda de um helicóptero nos arredores de Kiev. Sergei Lavrov, o chefe da diplomacia russa, acusa o Ocidente de proibir Zelensky de chegar a acordo com a Rússia. Eurodeputado Panzeri implicou Qatar e Marrocos em corrupção, disse o seu advogado numa entrevista exclusiva à Euronews. Em Davos, na Suíça, fez-se um minuto de silêncio em memória do ministro ucraniano do Interior que morreu esta quinta-feira numa queda de um helicóptero. Um pedido do presidente Volodymyr Zelensky, que participou remotamente no Fórum Económico Mundial. Incentivou o mundo a tomar decisões mais rápidas para ajudar a combater a agressão russa. A mobilização do mundo deve superar a próxima mobilização militar do nosso inimigo comum. O fornecimento de sistemas de defesa aérea à Ucrânia deve superar os próximos ataques de mísseis da Rússia. O fornecimento de tanques ocidentais deve superar outra invasão de tanques russos. A restauração da segurança e da paz na Ucrânia deve superar os ataques da Rússia à segurança e à paz em outros países. A milhas de distância de Davos, em São Petersburgo, o presidente russo visitou uma fábrica de armas. Elogiou os trabalhadores e a produção de mísseis russos. Tudo isto cria uma base para o nosso desenvolvimento efetivo e para a vitória. A vitória é garantida, não tenho dúvidas disso. A nossa produção de mísseis de defesa aérea é comparável à produção mundial. Por isso temos algo em que confiar e que nos dá confiança de que a vitória será nossa. Putin descreveu o leste da Ucrânia como território histórico da Rússia, cuja perda Moscovo admitiu após o colapso soviético de 1991. Voltou a insistir que a Rússia tinha tentado negociar um acordo pacífico antes de enviar tropas. A queda de um helicóptero em Brovary, um subúrbio a leste da capital ucraniana, Kiev, matou 18 pessoas. Entre elas está o ministro do Interior ucraniano, que se dirigia para uma frente de batalha, e os restantes 8 ocupantes do aparelho. Faleceram ainda 3 crianças. As autoridades e os meios de comunicação locais diziam que o aparelho tinha caído nas imediações de um jardim de infância. De acordo com o governador regional, há ainda 29 feridos, entre eles 15 crianças. O primeiro-ministro ucraniano já lamentou esta morte e pedia a criação imediata de um grupo especial para investigar em detalhe as circunstâncias da tragédia. Já o procurador-geral da Ucrânia garantia que todas as opções estão em aberto e que está já a ser conduzida pelo Serviço de Segurança uma investigação. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia atacou o apoio do Ocidente à Ucrânia numa conferência de imprensa em Moscovo. Sergei Lavrov afirmou que o seu país foi forçado a invadir a Ucrânia devido àquilo a que chamou de guerra híbrida do Ocidente contra a Rússia. O que está a acontecer agora na Ucrânia é o resultado de muitos anos de preparação pelos Estados Unidos e dos seus aliados para iniciar uma guerra híbrida global contra a Federação Russa. Na realidade, ninguém esconde isto. Ainda recentemente, o presidente croata Milanovic disse que é uma guerra da NATO contra a Rússia. Trata-se de uma declaração simples e honesta. Lavrov também parece descartar conversações de paz, dizendo mais uma vez que o Ocidente impediu Kiev de negociar. O Ocidente decide em nome da Ucrânia. Foram eles que proibiram Zelensky de chegar a um acordo com a Rússia no final de março do ano passado, quando tal acordo estava pronto. Por isso o Ocidente decide e decide pela Ucrânia sem a Ucrânia. Discurso já defendido pelo presidente russo. O crescente apoio do Ocidente à Ucrânia está a resultar numa retórica do Kremlin cada vez mais dura. A invasão russa do país, e de acordo com as Nações Unidas, já matou mais de 7.000 civis.
O advogado do ex-eurodeputado italiano Antonio Panzeri confirmou à Euronews que o Qatar e Marrocos estão envolvidos no escândalo de corrupção que abala o Parlamento Europeu. Panzeri assinou um acordo para obter uma pena mais leve em troca de dar todas as informações sobre a operação criminosa. O líder do grupo que recebeu subornos para influenciar decisões políticas espera também que a sua cooperação faça com que a mulher e a filha tenham uma sentença menos pesada. O Sr. Panzeri admite ter participado ativamente em atos de corrupção relacionados com o Qatar e com Marrocos e, portanto, ter sido corrompido e ter subornado outras pessoas. E aceita o termo de líder da organização criminosa. Isto não significa que ele seja o único líder. Significa que é, pelo menos, um dos líderes de uma organização cujo principal objetivo era subornar pessoas. A mulher e a filha de Panzeri pediram recurso da ordem de extradição de Itália para a Bélgica. Ele mencionou a mulher e a filha. Elas fazem ou não parte do acordo? O interesse da justiça é ter alguém que não queira apenas defender-se e que não tenha qualquer interesse em acusar falsamente outras pessoas. Ele tem a obrigação de dizer a verdade sobre todos e, em troca, sabe qual vai ser a sua sentença. Ele aceita a sentença que já está estabelecida no acordo. O que é importante para ele é ter mais liberdade, mais facilidade em falar e saber o que o espera. E também espera, porque está a cooperar, que a sua família, ou seja, a esposa e a filha, que são objeto de um processo penal na Bélgica, recebam uma certa benevolência por parte do Ministério Público. É o que ele espera. Mas não nos pode dizer, por exemplo, se entre os nomes que poderiam ser dados ao procurador há eurodeputados atualmente em funções ou pessoas que trabalham noutras instituições europeias. Não posso dizer isso. Isso seria violar o acordo que temos com o Ministério Público Federal e violar um princípio. Não é do interesse do meu cliente partilhar essas informações. Comunicamos no seu interesse e em relação ao que ele quer que seja dito hoje, mas não comunicamos sobre os elementos que ele irá referir ao sistema de justiça. São amigas do ambiente e da mobilidade, mas em Lisboa as trotinetes elétricas também se tornaram no inimigo número 1 de muitos peões. O excesso de velocidade e abandono no meio da rua, de qualquer maneira, têm provocado demasiados acidentes, deixando muita gente de pé atrás. Já houve acidentes, um deles até com um sénior, um membro da Academia Sénior de Alvalade, um senhor já com uma certa idade, por assim dizer, que por causa do atropelamento caiu, partiu um braço, teve que ser intervencionado e tem que estar com o braço ao peito. Enfim, há aqui alguma preocupação, não é por causa das trotinetes em si, mas é o seu uso que é pouco regulado. A Câmara de Lisboa quer travar o problema a fundo. Para isso, assinou um acordo com os 5 operadores das trotinetes na cidade. Passa, por exemplo, a ser proibido circular a mais de 20 km por hora e vão criar-se hotspots, onde será obrigatório estacionar para concluir viagem. Mas há quem deixe ressalvas. É importante que não sejam eliminados os escassos lugares de estacionamento para moradores para locais de estacionamento para trotinetes. Em França, também há quem esteja insatisfeito com as trotinetes abandonadas pela cidade fora. Está marcado para 2 de abril um referendo para decidir sobre a proibição das mesmas em Paris. Depois da queda histórica registada em 2021, Portugal terminou 2022 com mais 5% de nascimentos. Foram registados mais de 80 mil nascimentos, um número encorajador para um país envelhecido e com pouco mais de 10 milhões de habitantes. Segundo as estatísticas, Portugal perdeu mais de 200 mil habitantes nos últimos 10 anos. Algumas projeções prevêem que em 2070 a população será de apenas 8 milhões e que 35% terá mais de 65 anos. Alvin Chao, o magnata dos casinos de Macau e antigo diretor executivo da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, foi condenado a 18 anos de prisão por exploração ilícita de jogo e sociedade secreta. Chao enfrentou cerca de 290 acusações num dos maiores casos criminais relacionados com jogo e apostas. Foi acusado pelos procuradores de dirigir um grupo que causou uma perda de cerca de $1.000 milhões em receitas fiscais
para o governo da cidade entre 2013 e 2021.